Olá, pessoal! Estamos de volta aqui para mais uma aula de História. Agora nós vamos dar continuidade ao capítulo 8. Essa é a nossa aula de número 9. Vamos lá, continuando o capítulo 8. Mas antes de continuarmos, vamos relembrar o que aprendemos na aula anterior? Recapitulando, olha só. Na aula anterior, nós estudamos um pouco sobre a Mesopotâmia. Nós descobrimos que Mesopotâmia significa entre rios. E quais são os rios que a Mesopotâmia está localizada? Entre quais rios? Nós vimos que ela está localizada entre os rios Tigre e o rio Eufrates, não é verdade? Nós vimos também que o povo babilônio conseguiu dominar toda a região da Mesopotâmia. E com esse domínio, eles começaram a estabelecer o quê? Leis. Que esse período ele ficou conhecido como o Império Babilônico. E nós vimos também que quem foi um dos reis mais importantes durante o Império Babilônico foi quem? O rei Hammurabi, não é verdade? Nós também vimos na aula anterior as 7 maravilhas do mundo antigo. Nós conhecemos essas 7 maravilhas que vocês fizeram até uma pesquisa sobre elas, não é verdade? E quais eram essas 7 maravilhas do mundo antigo? A grande pirâmide de Gizé, os jardins suspensos da Babilônia, tinha a estátua de Zeus, não é verdade? O templo de Ártemis, o mausoléu de Alicarnasso, o Colosso de Rhodes e o último que foi o farol de Alexandria, não é verdade? Então, neste capítulo agora, dando continuidade, nós vamos começar a estudar um pouco sobre a organização da sociedade mesopotâmica, ou seja, como era organizada a sociedade lá naquele território mesopotâmico. Olha só. Diferentemente dos faraós do Antigo Egito, os reis da Mesopotâmia eram considerados apenas representantes dos deuses na terra, né? Ou seja, os reis da Mesopotâmia, eles representavam os deuses aqui na terra. Ainda assim, eram as pessoas de maior importância da sociedade mesopotâmica e, por isso, tinham muitos funcionários para atendê-los. Além dos reis e de seus familiares, existiam outros grupos sociais que eram valorizados e tinham privilégios na sociedade mesopotâmica. E esses grupos sociais eram os nobres, os sacerdotes, os funcionários públicos e os guerreiros. Então, depois dos reis, as outras pessoas mais importantes eram os nobres, os sacerdotes, os funcionários públicos e os guerreiros. Porém, a maior parte da população, ou seja, a maioria das pessoas mesopotâmicas, pertenciam à classe social mais baixa. E quem eram as pessoas que pertenciam a essa classe social mais baixa? Eram os camponeses e os trabalhadores, onde esses prestavam serviços à comunidade. Eu trouxe para vocês um vídeo curto para vocês entenderem melhor sobre essa organização da sociedade mesopotâmica, tá certo? Ela vai falar um pouco sobre o estandarte de Ur, a escrita cuneiforme, vocês vão ver algumas coisas sobre os zigurates, e depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, tá certo? Essa placa de madeira, com figuras incrustadas, foi descoberta nas escavações arqueológicas do Cemitério Real de Ur, uma cidade sumeriana na antiga Mesopotâmia, no sul do atual Iraque. Por volta de 3500 a.C., os sumerianos constituíram uma das primeiras civilizações da história às margens do rio Eufrates, na Mesopotâmia. Fundaram cidades como Lagash, Uruk e Ur, onde construíram diques e templos em forma de pirâmide escalonada, o zigurate. Foram também os primeiros astrônomos e criaram um calendário de 12 meses que usamos atualmente. Acredita-se que os sumérios inventaram a escrita cuneiforme, usada por toda a Mesopotâmia e povos vizinhos. As escavações arqueológicas em Ur, realizadas entre 1922 e 1934 pela Universidade da Pensilvânia, dos Estados Unidos, e Museu Britânico da Inglaterra,
trouxeram à luz 16 túmulos reais com os restos mortais de reis, rainhas e servos. Todos estavam acompanhados de numerosos artefatos preciosos, datados de 2600 a 2450 a.C. São móveis, joias, armas, capacetes de ouro, instrumentos musicais, estatuetas de ouro com figuras mitológicas, entre tantas outras peças fabulosas, revelando que os reis sumérios acumularam grande riqueza. Entre os objetos descobertos estava esse magnífico painel de mosaico que chegou praticamente intacto aos nossos dias. Ele ganhou o nome de Estandarte de Ur e data de 2600 a.C. O estandarte de Ur é uma peça de madeira de forma trapezoidal e relativamente pequena, que mede 50 centímetros de comprimento por 21 centímetros de altura e 11 centímetros de lateral. Suas 4 faces são inteiramente recobertas com pequenas peças de conchas e pedras semipreciosas coladas com betume. O lápis lazuli de azul intenso e o calcário vermelho e o ouro eram materiais inexistentes na Mesopotâmia e vinham de locais distantes. Eram comercializados com povos do Vale do Indo, onde naquela época floresciam civilizações de Harappa e Mohenjo-Daro. O comércio entre a Mesopotâmia e as cidades do Vale do Indo colocou os sumerianos em contato com uma importante invenção: a roda. Não se sabe qual civilização inventou a roda, mas estatuetas de terracota encontradas em Harappa e Mohenjo-Daro mostram que as civilizações do Vale do Indo já usavam a roda em carros de boi em 3000 a.C. Os sumerianos construíram rodas de madeira maciça, pesadas e pouco ágeis. Usadas no carro de guerra, seu peso somava-se ao do carro e dos condutores, exigindo um grande esforço de tração dos 4 jumentos ou asnos, uma espécie nativa da Mesopotâmia. Mesmo sem velocidade e agilidade, o carro de guerra era uma boa plataforma para a pontaria certeira das lanças e flechas disparadas pelo arqueiro. Além disso, o carro de guerra devia impressionar o inimigo que combatia a pé e acabava pisoteado pelos animais. Havia também soldados que combatiam a pé, vestindo uma capa sobre a túnica e armados com uma pequena espada curta. A cabeça era protegida com um elmo, semelhante a este encontrado nas escavações do cemitério real de Ur. O estandarte mostra o que acontecia com os inimigos capturados. Os chefes eram executados e os demais perdiam seus bens e eram escravizados. Aqui eles aparecem nus, sendo conduzidos até a presença do rei. O rei, figura central e de maior tamanho na parte superior do estandarte, domina toda a cena. À direita do rei está seu carro de combate e seus generais que levam um bastão e um machado. A guerra foi vencida, rendeu bens valiosos e numerosos prisioneiros de guerra. Segue-se então o banquete para celebrar a vitória. O rei está sentado diante de 6 figuras. São nobres, sacerdotes ou os chefes militares e suas tropas. Os servos, em tamanho menor, enchem as taças com cerveja que os sumerianos faziam de cevada e consumiam em grande quantidade. O saiote usado pelo rei é diferente dos trajes das demais figuras. Ele é feito de tufos de lã de ovelha, um traje distintivo do rei dos nobres sumérios e que aparece em numerosas estatuetas de alabastro encontradas nas cidades sumérias. A cadeira do palácio tem uma particularidade curiosa. Uma das pernas tem a forma de pata de animal. No salão real, há música. Um tocador de lira acompanha a cantora de cabeleira negra, a única figura com cabelo em todo estandarte. A lira é um instrumento de corda, semelhante à harpa, mas de tamanho menor. Esse instrumento deve ter sido comum entre os sumérios, como indicam as peças encontradas nas escavações. Essa magnífica lira de 11 cordas foi ricamente decorada com ouro, lápis lazuli e concha,
e traz a cabeça de um touro com barba, todo em ouro com olhos de lápis lazuli. Os outros 2 frisos mostram o povo conduzindo animais e carregando sacos às costas. Vemos um forte touro levado, preso pelos chifres, um rebanho de cabras lanudas, homens transportando pesados sacos de cereais ou outro alimento, e até uma gazela e seu filhote seguem nesse cortejo. Seriam alimentos para abastecer a cozinha real durante os dias de celebração? Ou tributos e oferendas destinados ao rei e aos deuses? O estandarte deixa claro que estamos diante de uma sociedade que pratica a agricultura, o comércio e conhece a roda, a escrita, a metalurgia, a criação e a tração animal. Mostra que há grupos sociais distintos com atividades especializadas. Soldados, nobres, servos, músicos, escravos. Trata-se, portanto, de uma sociedade hierarquizada e na qual o poder está centralizado nas mãos do rei. Enfim, é a representação de uma sociedade urbana consolidada há 4.600 anos. E aí, gostaram? Interessante, né? Esse estandarte, ele representa os grupos sociais lá antigamente da Mesopotâmia, não é verdade? Vocês viram também um pouco sobre a escrita cuneiforme e os zigurates, né? Mas nós vamos aprofundar esse conhecimento agora. Vamos conhecer um pouco sobre a cultura e os saberes mesopotâmicos. Olha só, ao longo do tempo, existiram muitas disputas entre diferentes povos para conquistar e controlar a região da Mesopotâmia. Isso provocou uma grande mistura cultural, dando origem a diversos conhecimentos, como estudos matemáticos e astronômicos, grandes edificações, como vocês viram lá os zigurates, né? Um código de leis, que vocês vão saber um pouco mais, que é o Código de Hammurabi, que foram as leis criadas pelo rei Hammurabi. E um dos mais antigos modos de escritas, que vocês viram um pouco sobre ela lá no vídeo, né, que é a escrita cuneiforme. Que tal entender melhor esses saberes tão importantes para a sociedade mesopotâmica e para outras civilizações no mundo? Isso tudo vocês encontram na página 44, certo? Olha só, dando continuidade, vamos conhecer um pouco agora sobre a escrita cuneiforme. Os mesopotâmicos foram responsáveis pela criação da escrita mais antiga de que se tem conhecimento, que foi a escrita cuneiforme. Vocês viram no vídeo que eles falaram que acreditam que tinham sido os sumérios. Os sumérios lembram das cidades que foram formadas na Mesopotâmia, então os sumérios foi um povo que residia lá na Mesopotâmia, mas que com o passar do tempo vocês viram que quem dominou foram os babilônios, né? Então, ficou conhecida cuneiforme porque eles utilizavam uma espécie de uma cunha para fazer esses desenhos aqui na argila. Os sinais desse tipo de escrita eram feitas utilizando ferramentas pontiagudas, que é exatamente a cunha, certo? Utilizada para registrar quantidades e valores das trocas de produtos pelos comerciantes, a escrita cuneiforme era um privilégio de poucas pessoas. Então, eles utilizavam essa escrita justamente para registrar as quantidades e os valores das trocas de produtos. Geralmente, só funcionários públicos e os sacerdotes tinham acesso a esse tipo de conhecimento, ou seja, conseguiam identificar esses códigos escritos nessa argila. Agora nós vamos conhecer um pouco sobre o Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi nada mais é do que o conjunto de leis, lembram lá durante o Império Babilônico, que foi criado leis escritas. Pronto, essas leis ficaram conhecidas como o Código de Hammurabi. Uma das principais contribuições dos mesopotâmicos foi o primeiro conjunto de leis escritas, responsável por influenciar diversas sociedades até hoje. Essas leis foram criadas durante o governo do imperador Hammurabi há quase 4.000 anos. Diferentemente do Código de Leis brasileiras, que as nossas leis ela está descrita na Constituição Federal, né? As leis do Código Hammurabi não eram iguais para todas as pessoas. Você sabe que as nossas leis da nossa Constituição valem para toda pessoa, seja rico, pobre, branco, preto. Então, as nossas leis ela
é feita para todas as pessoas. Já o Código de Hammurabi, ele não respeitava isso. As leis eram aplicadas de formas diferentes, dependendo da pessoa. Quando alguém cometia um crime, as penas eram diferentes para homens e mulheres, ou seja, eles poderiam praticar o mesmo crime, mas eles seriam penalizados de maneiras diferentes. A pena para o homem era diferente da pena para a mulher, do mesmo jeito que as penas eram diferentes para as pessoas que eram livres e para os escravos. Então, mesmo cometendo o mesmo crime, eles recebiam penas diferentes. As religiosidades mesopotâmicas. Por conta dos diferentes povos que ocuparam a região, a sociedade mesopotâmica tinha diversas crenças religiosas. Essas crenças tinham uma característica em comum, ou seja, todas eram politeístas. Todas as crenças da Mesopotâmia eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. Para os mesopotâmicos, os deuses costumavam ter forma e sentimento humano, ou seja, os deuses que os mesopotâmicos acreditavam, eles eram parecidos com os humanos. Eles tinham tanto a forma humana como os sentimentos que os humanos têm. Eles representavam um elemento da natureza ou um corpo celeste e poderiam fazer tanto o bem quanto o mal. Então, os deuses que os mesopotâmicos acreditavam, eles faziam tanto coisas boas quanto faziam mal, tá entendendo? Além disso, cada cidade tinha seu deus protetor, que era cultuado pelos sacerdotes e pelo povo do local. Então, cada cidade lá da Mesopotâmia tinha um deus diferente, um deus que protegia a sua cidade. Aqui, ó. Esse aqui é o Lamassu, que é a divindade responsável pela proteção da Mesopotâmia. Aí, os zigurates, que são os centros do poder. Os zigurates eram os templos lá na Mesopotâmia, certo? Os zigurates eram grandes construções que reuniam diversas atividades religiosas e administrativas das cidades, servindo como templo religioso, moradia dos governantes e biblioteca. Olha aqui a imagem do zigurate. A parte externa dessas construções era formada por degraus, olha a quantidade de degraus imensos, e utilizada para estudar as cheias dos rios e também as posições e os movimentos das estrelas. Por eles serem mais altos, ele usava essa parte externa para observar as estrelas. Foram nesses espaços que os mesopotâmicos desenvolveram diversos estudos de matemática e de astronomia. Além disso, os zigurates também eram usados para armazenar as produções agrícolas que seriam vendidas pelos comerciantes. Então, ele também servia como uma espécie de armazém. Localizados nos centros das cidades, os zigurates eram administrados pelos sacerdotes, que tinham muito poder na sociedade mesopotâmica. Então, aqui vocês podem observar, isso aqui está na página 46, os zigurates, que eram os templos religiosos na época. Aqui era onde se desenvolvia todo o poder e onde os governantes da época, né, moravam, digamos assim. Aí agora, vocês irão realizar a atividade da página 47. Então, vai lá no livro de vocês, abre na página 47, vocês vão responder essa atividade, que nós faremos a correção dela no MIT, junto com as correções de geografia, tá certo? Então, não esqueçam de anotar todas as dúvidas que vocês tiveram no decorrer dessa aula. Espero que vocês tenham entendido, tá certo? Espero que vocês tenham entendido o conteúdo, mas qualquer coisa, pode perguntar, pode anotar que quando a gente for fazer a correção das atividades, eu tiro essas dúvidas de vocês, tanto eu quanto a professora Edla, tá certo? Então, respondam direitinho a página 47, que nós faremos a correção no nosso encontro pelo Meet, tá certo? E a nossa aula de hoje acaba por aqui. Espero que vocês tenham entendido direitinho. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, tá certo? Tchauzinho!